Bom, então a gente vai falar sobre esse tema, né? Isso daqui, na verdade, aí é um trabalho que foi recentemente, né? Na verdade, submetido, né? Ele ainda está nesse estágio, né? Um trabalho meu em colaboração com o professor Aaron Simes. E aí eu vou falar um pouco sobre ele, certo? E aí, né, inicio, né, apresentando, né, os elementos básicos, né, da palestra, né? Então, a gente sempre vai estar nesse contexto, né, em que a gente tem um anel, né, neteriano local, né, com ideal maximal, que eu vou estar usando esse M para representar o ideal maximal, né? K, o corpo residual desse anel local, né? Então a situação vai ser essa, ou, né, em algumas vezes, ou, né, um anel graduado estándar, né, sobre um corpo com ideal maximal, né? Então isso daqui vai ser, na verdade, um anel, essa coisa que eu estou passando a seta, ou um anel neteriano local, né, ou um anel graduado estándar com M sendo o maximal homogêneo. E aí a gente vai considerar um ideal, né, de R. E aí, associado, né, a esses dados, ao anel e ao ideal, a gente tem essas álgebras aqui, certo? A primeira delas é a álgebra de Riesz, né, que é essa álgebra que empacota, né, o anel, né? O anel está aqui, basta você fazer, né, é quando o I é zero, e abrange também todas as potências, né, ela empacota também todas as potências do ideal I. Tá? Então, há uma álgebra que vai reunir, né, o anel e todas. A gente coloca tudo isso dentro de uma álgebra, dessa maneira. Né? E ela pode ser vista como um subanel desse anel de polinômios na variável t. Né? Em particular, né, na situação em que a gente tiver esse R sendo domínio, então a gente também tem que a álgebra de Riesz, né, é um domínio. A gente vai ver que realmente essa situação em que R é um domínio é o que vai, né, ser é a situação que a gente vai trabalhar mais adiante, né? A gente vai ver que realmente a gente vai estar essencialmente trabalhando com a situação em que esse R é um anel de polinômios em várias variáveis. Então a gente tem esse primeiro objeto aqui, chamado de álgebra de Riesz, e associado à álgebra de Riesz, a gente também tem essa outra álgebra, que é o anel graduado associado, né, que é esse quociente da álgebra de Riesz, e finalmente, né, a fibra especial, que é essa daqui realmente, né, o principal objeto, né? A nossa atenção maior vai ser sobre essa terceira aqui. Né? Então, se você vê, elas estão, né, naturalmente relacionadas. Por exemplo, essa segunda, essas duas aqui, elas vêm, né, são obtidas como quocientes da primeira, essas duas, o graduado associado e a fibra, e, por outro lado, você também pode ver a fibra, embora aqui esteja ela apresentada como, né, um quociente da Riesz, mas você também pode, né, obter ela como quociente do graduado associado. Aí essas álgebras, né, elas são motivo de muita pesquisa em álgebra comutativa, certo? Pelos problemas, né, né, que são inerentes a elas, né, mas também pelo fato delas aparecerem, né, em diversas circunstâncias, tendo um certo papel. Né? Então,
Por exemplo, elas surgem, né, nesse tipo de problema de geometria algébrica, problema de resolução de singularidades, através do processo chamado blowing up, né, que de fato, quando a gente, né, faz o blowing up de uma variedade, né, ao longo de uma subvariedade, a realização algébrica desse objeto geométrico é de fato a álgebra de Riesz, né? E aparecem em modelagem geométrica através, né, de problemas de implicitização, né, que é o problema. A ideia do problema é basicamente o seguinte: você tem uma, né, uma parametrização, digamos, uma parametrização racional, e aí você quer, né, é dada uma parametrização racional, e aí o seu objetivo é encontrar, né, o problema da implicitização é encontrar, né, equações implícitas, né? Então, para esse tipo de exemplo, de problema, ele pode também ser encarado, né, na perspectiva das álgebras acima. Aí, obviamente, né, no estudo de propriedades assintóticas do ideal, certo? Quando eu falo assintóticas, né, por exemplo, o que é que acontece com as potências do ideal, né, quando você faz o n muito grande? Né? Então, aparecem problemas desse tipo e também problemas de dependência integral. Tá? Então, é só para dar um panorama, né, um pouco da importância, né, desses objetos. E, bom, aí agora, né, a questão que eu faço aqui, então a gente viu lá no início, né, como eu mencionei, que aquelas três álgebras, né, elas estão relacionadas entre si. Aí, sempre que a gente tem uma situação desse tipo, né, sempre que a gente tem dois objetos que de uma maneira, né, estão relacionados, aí uma questão, né, que é bastante natural é você tentar entender como as propriedades desses dois objetos se relacionam, né? Por exemplo, né, se você tem naquelas três álgebras apresentadas lá, você, por exemplo, digamos que a Riesz seja Cohen-Macaulay, por exemplo. O que é que você pode... Será que essa propriedade passa de alguma maneira para as outras álgebras? Né? De fato, essa propriedade Cohen-Macaulay é que é a propriedade que vai interessar aqui para a gente. Tá? Essa propriedade, né, em álgebra comutativa, é uma propriedade, né, bastante celebrada, né, porque é uma coisa assim, é uma propriedade né, que você tem uma certa abundância de objetos que satisfazem essa propriedade, e além disso, né, se você tem um anel, os anéis que são Cohen-Macaulay são anéis onde a gente tem um conhecimento relativamente vasto, né? Então a gente conhece relativamente bem os anéis Cohen-Macaulay. Então é por isso que tipicamente, né, quando a gente tem um anel, uma das primeiras perguntas que a gente costuma fazer é isso, é saber se ele tem, né, esse tipo de propriedade. E aí é essa que vai interessar aqui para a gente. Bom, aí a questão agora ora, e para tocar nesse tipo de propriedades sobre essas álgebras de Riesz, sobre essas três álgebras? Quais são os ingredientes, né, cruciais, né, para a gente poder tocar nisso? E aí, né, o desenvolvimento da álgebra comutativa no tocante ao estudo dessas álgebras, né, acabou mostrando que algumas das coisas boas para se poder tratar questões sobre essas álgebras são esses conceitos aqui que eu vou mencionar, né? O primeiro deles é o conceito de redução de um ideal.
Então, a gente tem aqui esse ideal I, aí vai dizer que um subideal dele é uma redução, né, se essa conta daqui acontece para algum, né, N. Né? E aí, com isso, a gente define, com o conceito de redução, a gente define esse invariante, que é chamado número de redução de I com respeito a J. Certo? Esse daqui é a versão relativa do número de redução. E de posse desse conceito relativo de número de redução, aí a gente chega a esse número de redução aqui absoluto, né? Que vai levar em consideração os números de redução minimal. Né? Uma coisa, né, bastante importante sobre a redução, né, uma coisa, um fato importante sobre, né, as reduções de um ideal é que elas de fato compartilham, né, várias propriedades do ideal. Né? Uma dessas é, por exemplo, o fato de que o ideal, né, e sua redução tem o mesmo radical. Tá? Então, a menos de radical, esses dois caras, eles são iguais. Em particular, se eles têm o mesmo radical, eles vão ter a mesma altura. Tá? E aí, né, a gente tem outras propriedades, por exemplo, se você pensar em, né, tá na sua situação específica de ideais, né, M primários no anel local, né, você também pode ver que eles também têm, né, a multiplicidade do anel neles também vai ter a mesma coisa. Né? Então, existe uma série de, de propriedades que são compartilhadas entre esses dois caras, entre o ideal e uma redução dele. E, do ponto de vista de álgebra de Riesz, a gente pode ver o conceito de redução à luz dessa caracterização, né, de que um ideal vai ser redução de outro, se somente se, quando a gente pensa, né, na inclusão de suas respectivas álgebras de Riesz, né, o que você tem é uma extensão integral de anéis. Então, a gente pode ver por essa perspectiva também. Ok? Do ponto de vista, né, de dimensão, né, em geral, assim, tipicamente a dimensão da álgebra de Riesz tem esse valor, independente do, do ideal. Tá? E a dimensão do gradador associado vai ser dada dessa forma. É a dimensão realmente do anel. Tá? Eu disse aqui tipicamente porque, né, na verdade, ela pode ser a álgebra, a dimensão, ela pode também ser, né, somente a dimensão do anel. Mas para o caso que a gente vai estar interessado aqui, de fato sempre vai ser isso, certo? Sempre vai ser a dimensão do anel mais um. E aí o que é sempre mais delicado é a questão da dimensão da fibra, tá? Da terceira álgebra que foi apresentada lá. A dimensão desse camarada daqui, ela realmente agora passa a depender do ideal, tá? E aí a dimensão desse camarada, a gente vai dar esse nome, de, né, Analytic Spread de I. E vai usar esse símbolo para representá-la. Algumas observações, né, sobre esses conceitos é esse, né? É que se você tiver, né, se aquele corpo residual lá do início, né, foi infinito, né? Então toda redução minimal vai ter o mesmo número de geradores. A gente tem esse impacto aqui no número de geradores das reduções minimais quando você tem o corpo infinito.
Tá? E isso é uma consequência dessa equivalência aqui, né? Porque nesse contexto em que o K foi infinito, né, pode ser demonstrado que uma redução ela é mínima se somente se, né, as imagens dos geradores dessa redução forem uma sequência regular, né, perdão, forem um sistema de parâmetros na fibra especial. Tá? Então, em particular, nesse caso em que o corpo for, né, infinito, né, o número mínimo de geradores de uma redução minimal vai ser sempre esse, vai ser sempre o spread analítico. Só que aí a gente sabe, né, então, vê, então o spread analítico, na verdade, vai ser, que é essa coisa aqui que eu estou circulando, a dimensão da fibra, ela vai ser sempre igual, nesse caso aqui o corpo é infinito, ela vai ser igual ao número mínimo de geradores de uma redução minimal. Só que, como eu havia mencionado antes, né, o número de geradores de uma redução, perdão, LI vai ser o número mínimo de geradores de uma redução minimal. Só que, como eu havia mencionado antes, né, uma redução de I, a altura dele coincide com a altura de I. Então, pelo teorema do ideal principal de Cru, né, juntando essas informações, a gente obtém essa estimativa de que o spread analítico é no máximo, perdão, é no mínimo a altura do ideal. Né? E por outro lado, como eu havia mencionado também antes, a gente pode enxergar a fibra especial como um quociente do graduado associado. Né? Então, uma vez que ele pode ser enxergado dessa maneira, como o quociente do graduado associado, então a dimensão dele é no máximo a dimensão do graduado associado. Mas aqui, olha, onde eu estou pondo a seta, a gente está vendo que a dimensão do graduado associado é exatamente a dimensão do anel. Né? Então, segue também que o spread analítico ele é no máximo, né, a dimensão do anel. Então, realmente, bom, nessa situação, né, em que o K é infinito. Então, a gente tem essas estimativas aqui. Ele fica dançando aqui entre a altura do ideal e a dimensão do anel base. E aí, olha, nesse caso extremal, em que, né, o spread analítico ele coincide com a altura, aí a gente dá esse nome, né, chama o ideal de equimúltiplo. Né, essa diferença, né, entre o a gente vai entre o spread e a altura, a gente dá esse nome, né, de desvio analítico. Né? Aí o que a gente vai ver, em geral, né, na literatura, a gente vê, né, muito resultado sobre essas álgebras, né, na situação em que o analytic deviation é pequeno. Tá? Boa parte de coisas que a gente vê, essa é uma hipótese, né, que é muito comum, analytic deviation no estudo dessas, perdão, analytic deviation pequeno no estudo dessas álgebras. E o que a gente vai ver é que, né, no desenrolar da palestra é que nossos resultados também eles vão acontecer, né, para analytic deviation pequeno. Bom, aí uma outra coisa, né, é sobre um outro. Então a gente já viu dois invariantes, que era o número de redução, o spread, e agora a gente vai ver um terceiro, né, que é o tipo de relação da álgebra do ideal I, né? Que é simples para a gente poder definir ele, a gente precisa primeiro, né, considerar esse homomorfismo aqui de apresentação da álgebra de Riesz, né? A gente considera ele, aí
Então, associado a esse homomorfismo de apresentação, a gente vai ter, né? Aqui eu queria dizer também um conjunto mínimo de geradores do ideal, certo? Então a gente considera o núcleo desse homomorfismo, né? E agora olha para um conjunto mínimo de geradores dele. E aí mira, né, no grau máximo, o grau máximo dos geradores desse núcleo. O grau máximo nas variáveis t, né? E aí, esse grau máximo dá para a gente esse invariante aqui, que eu estou usando essa letra, que é o que a gente chama de tipo de relação, né, do ideal I. Tá? Então, essas três coisas aí que eu mencionei, esses três invariantes, eles são, né, centrais no estudo dessas álgebras, né, principalmente no tocante àquela propriedade, a propriedade de ser Cohen-Macaulay. E aí, né, para finalizar essa etapa da palestra, né, onde eu estou apresentando, né, coisas que são úteis para o estudo dessas álgebras, né, para finalizar, eu apresento esse teorema aqui, né, do Valla-Brega-Valla, que é um resultado, né, que, no fundo, permite a gente tocar, né, estimar a profundidade do graduado associado. Né? Então, ele dá essa caracterização aqui para uma sequência de elementos no ideal I, ter suas imagens no graduado associado, sendo uma sequência regular. Tá? Então, ele vai dizer para a gente que isso daqui vai ser uma sequência regular, que esses elementos de I lidos no graduado associado vão formar uma sequência regular, se somente se essa igualdade aqui tiver, né, lugar para qualquer n maior ou igual que 1. Tá? Então, esse é um outro objeto, né? Perdão, esse é um outro ingrediente muito importante, né, para os objetivos da gente. Sim, aí agora, né, só mencionar aqui alguns resultados, né, para a gente poder já ir sentindo a importância dos conceitos acima, mas não só isso, né? Também para mostrar, para dizer a vocês também que, lembre, a questão que a gente está perseguindo é essa, é como propriedades de uma dessas álgebras repercute em propriedades das demais, né? Aí o que esses resultados aqui vão dizer para a gente é que, no caso, se eu olho simplesmente para essas duas, a gente tem um entendimento, né, bastante razoável, né, sobre a questão que eu mencionei. Né? Porque, por exemplo, esse resultado aqui, olha, ele vai dizer para a gente o seguinte, que, né, a álgebra de Riesz, lembra, aí, só que aqui a gente está pondo a hipótese de que o anel base é Cohen-Macaulay, né? Então, ele diz que, nesse caso, a álgebra de Riesz, ela vai ser Cohen-Macaulay se somente se, né, o graduado o for, né? E, além disso, esses módulos de cohomologia local aqui, ó, né, do graduado associado com respeito ao maximal homogêneo dele, né, a parte homogênea de grau n desses módulos de cohomologia local aqui foram iguais a zero, para qualquer n maior ou igual que zero. Tá? Aqueles que têm um pouco mais de conhecimento sabem que, então, essa condição aqui está dizendo a gente exatamente que o A invariante, né, do graduado associado tem que ser negativo. Né? Então, a gente tem essa caracterização aí. Tá? Então, repare, então, realmente a propriedade dá condições necessárias e suficientes para que a coimasculicidade
né, de uma dessas duas álgebras implique a coimacolicidade da outra, né? Aí a gente tem uma versão desse mesmo teorema, desse primeiro aqui, dada pelo Aberbach, Honeck e Trung, né, dessa maneira. O que vocês vão notar aqui é que, nesse caso, dessa versão aqui, né, do Aberbach, Honeck e Trung, o que eles substituem essa condição aqui do A invariante, né, por essa condição aqui no número de redução. Tá? Então, essencialmente, a diferença está aqui, né, que eles substituem essa condição aqui sobre o módulo de cohomologia local pela essa condição usando o número de redução. Tá? E aqui, né, essa condição aqui, ela é, em geral, mais fácil, pelo menos para mim, eu vejo assim, né, que essa condição aqui, ela é mais fácil de ser notada no próprio ideal do que essa outra condição aqui, sobre o módulo de cohomologia local. Então, a gente tem, então, no caso do impacto, né, dessas, aquela questão, né, do impacto da propriedade Cohen-Macaulay de uma na outra, no caso dessas duas aqui, é um assunto, né, bem resolvido, como a gente pode ver por esses resultados aqui. Aqui a gente tem um resultado que é somente para, né, destacar também a importância do relation type, né, do ideal I. Tá? Na verdade, era até porque no nosso trabalho, né, a gente ainda olha um pouco para o relation type. Só que aqui, para efeito dessa apresentação, a gente vai acabar não olhando muito para ele. Tá? Foi jogado para debaixo do tapete. Mas, enfim, a gente tem esse resultado aqui que, né, que fala sobre que essencialmente o que ele diz é que, né, você não pode ter, né, o grau dos geradores, né, do ideal de apresentação da álgebra de Riesz não pode ser muito grande, né? Ele tem que ser no máximo o spread analítico, né? Então, por exemplo, se você tiver no anel, digamos que você está no anel R de dimensão, por exemplo, 3, né? Então, essa coisa daqui vai dizer para você que nos geradores mínimos do ideal de apresentação da álgebra de Riesz, você não pode ter equações de grau maior que 3. Né? Então, as equações, elas têm que ter grau realmente pequeno. Né? Então, por aqui a gente já sente que essa álgebra ela ser Cohen-Macaulay, né, é realmente um fenômeno, né, é uma coisa, supor isso daqui Cohen-Macaulay é forte, né, porque ele te dá essa condição, né, forte sobre as equações. Aqui um exemplo, né, só para a gente poder ver todas essas coisas funcionando, né. Então, a gente tem esse anel e o ideal é esse, né? Esse anel é um subanel do anel, né, das séries de potências formais, na variável t. E aí a gente tem que ele vai ser um domínio, né, de dimensão 1, né, em particular com a Macaulay. Né? O I, né, vai ser um ideal de altura 1, que isso daqui é um domínio, tem dimensão 1, um domínio local, né, de dimensão 1. O I só pode ter altura 1. O spread analítico, pelas estimativas lá, né,
só sobra ele também ser 1, então fica tudo apertado. Aí se você pensa nesse J aqui, nesse subideal de I, você pode checar fazendo realmente uma conta na mão de que, né, vale essa igualdade aqui. Ou seja, então, esse J é realmente uma redução desse ideal I. Tá? Tem em particular o número de redução do I com respeito a esse J, pelo que a gente vê aqui, é no máximo 2. Né? Você pode checar também essa conta, tá? E com o C e D, fica fácil você verificar que vale, né, essa igualdade para qualquer que seja n maior ou igual que 1. Aí essa igualdade aqui, né, se você olhar, é justamente o que aparecia lá no critério de Vala-Brega-Vala, e é o que vai permitir a gente concluir que, quando eu olho para esse elemento aqui, lido no graduado associado, ele é um elemento regular do graduado associado. Ora, mas a gente sabe que a dimensão desse cara daqui é a dimensão do anel, que é 1, nesse caso. E você tem para ele um elemento regular, que é esse T6. Então, sobra que a dimensão dele tem que ser igual à profundidade, né? Então, realmente, já que segue, aqui foi não tinha, agora foi que eu notei, não tem esse igual a 1, não. Tá? Segue, só que o graduado, aqui foi copiando e colando. Então, segue que esse graduado associado, né, é realmente Cohen-Macaulay. Então, a gente está aqui num caso em que o graduado associado, né, tem a propriedade de ser Cohen-Macaulay. Só que aí, se a gente calcula a fibra especial, a gente vê que ela é isso, ela tem essa apresentação, né? Aí, se você pega esse ideal monomial aqui, o ideal de apresentação da fibra especial, você consegue ver que na decomposição primária dele, você tem uma componente de altura 2 e uma componente de altura 3. Então, ele não é Cohen-Macaulay. Então, é uma situação em que então, a gente está vendo aí que, em geral, graduada a Cohen-Macaulay não implica fibra especial Cohen-Macaulay. Esse exemplo está dizendo, em particular, para a gente isso. Né? E, por outro lado, se você pensa aqui nas equações, né, da fibra especial, elas vão contribuir com equações mínimas do graduado associado, em particular, da Rees. Em particular, então, você vai ter que, no ideal de definição da Rees, você tem, né, entre os seus geradores mínimos, você tem equações de grau maior ou igual que 2. Né, maior que no caso, maior que 1. Né? Então, por esse resultado aqui, olha, lembre que naquele caso, que no exemplo lá, o spread é 1. Aí você está verificando lá com as equações da fibra especial que esse cara daqui, o relation type, é maior do que 1, né? Então, segue por esse resultado aqui que a Rees também não é Cohen-Macaulay. Né? Então, se você agora também vai lá nesses resultados aqui, você vê que, né, então, temos que a Rees não é... O graduado é Cohen-Macaulay, mas a Rees não é, né? Então, é porque ele falha, por exemplo, falha nessa propriedade 2is aqui. Bom, então... Bom, mas o que eu quero isolar aqui nesse exemplo é que a gente está verificando aqui uma situação em que o graduado, né, Cohen-Macaulay, se você olha simplesmente o graduado sendo Cohen-Macaulay, isso daí não implica na Cohen-Macaulaycidade da fibra especial. É possível também a gente verificar que, em geral, a álgebra de Rees, sendo Cohen-Macaulay, também não implica na propriedade Cohen-Macaulay. Existem exemplos dessa natureza, né, em que
A Reese é Cohen-Macaulay, mas a fibra não é Cohen-Macaulay. Existem também exemplos, né, em que você tem a fibra Cohen-Macaulay, mas nem o gradado associado, nem a álgebra de Reese é Cohen-Macaulay. A gente tem uma abundância de exemplos desse tipo. Tá? Eu acredito que Daiane esteja aí, ela tá lidando, a gente está lidando agora com vários exemplos de, de álgebras desse tipo. Quer dizer, de ideais onde isso acontece, né? A fibra é Cohen-Macaulay, mas, de fato, a fibra, nos exemplos que a gente está trabalhando, é um anel de polinômios, né? Mas a Reese não é Cohen-Macaulay. Tem uma diversidade de exemplos desse tipo. Tá? Então, mas aí, então, o que é que sobra, então, para essa coisa tudo acontece, então, o que é que sobra aí? Aí eu apresento aqui essa conjectura, né, dos professores Simes e Vasconcelos, que, que dizem para a gente isso, né, que a conjectura é essa, né, que se você tiver, né, no anel de polinômios, n variáveis, e aí agora considerar um ideal I, né, homogêneo, gerado, perdão, aqui eu coloquei gerador, gerado por polinômios de mesmo grau D. Tá? Essa é a questão. É um ideal equigerado. Tá? Então, eles conjecturam que nessa condição, né, você tem esse fenômeno, que Rees-Cohen-Macaulay implica na Cohen-Macaulaicidade da fibra especial. Só mencionar que, lembre, eu falei que existiam exemplos em que a Rees era Cohen-Macaulay, mas a fibra não, né? Só que esses exemplos, né, são exemplos, né, ou de ideais homogêneos, né, com não equigerados, ou exemplos lá em anéis locais, certo? Então, mas nesse caso aqui, eu, pelo menos, tenho essa conjectura e realmente, né, já trabalhei um pouquinho sobre o tema, né, inclusive esse trabalho é sobre isso e realmente não parece que realmente é isso que acontece nesse caso, certo? De um ideal homogêneo equigerado. E aí vamos conversar um pouco, então. Aí agora a gente vai entrar propriamente na palestra, no assunto, né, da palestra. Então, daqui por diante, a gente vai estar sempre com essa configuração, né? R, anel de polinômios, aí um ideal, né? Minimalmente gerado por formas de mesmo grau D. Então, o que acontece na presença dessa hipótese de que o ideal I é equigerado é que você pode decompor a álgebra de Rees e a fibra especial como K-álgebras bigraduadas, né? Dessa maneira aqui. Você pode fazer essa decomposição, né? Em particular, quando você olha por esse ângulo, aí você consegue notar essa igualdade aqui, né? Onde a gente vê que a álgebra de Rees, né, fica decomposta como, né, a gente pode olhar então a álgebra de Rees, perdão, a fibra especial como um somando direto, né, da fibra. Se você, né, você pode olhar, na verdade, a Rees, né, sendo uma FI álgebra que tem o FI como somando direto. Tá? Então, um dos ganhos com essa condição é essa, né, de que você consegue enxergar dessa maneira essas duas álgebras. Em particular, né, você tira daqui que, nesse caso, você pode visualizar,
né, a fibra como uma subálgebra da, da álgebra de Riesz. E, portanto, né, nesse caso aqui, porque lembra, esse R é um domínio, então tudo isso, Riesz, fibra especial, tudo isso é domínio. Então a gente tem isso também. Bom, e aí então, aí a gente quer, a nossa meta então é atacar essa conjectura, tá? E aí, para atacar ela, e um lema, né, crucial no trabalho, que é o que, né, é de como, então você pega, então o que é que esse resultado diz? Ele diz o seguinte, você pega lá uma sequência, né, gerada na parte, no grau inicial do I, né? Ou seja, no fundo, esses FIs aqui, eles são combinações lineares, né? Combinações lineares mesmo, como um espaço vetorial. Né? São combinações lineares de um conjunto de geradores do ideal I. Uma combinação linear com coeficientes no corpo. Aí o que o resultado diz vai ser o seguinte: se essa coisa daqui for uma sequência regular no graduado associado, a imagem, ele lido, né? Esses FIs lidos no graduado associado, se for uma sequência regular lá, então, em particular, você tem essas propriedades. O que mais interessa aqui para a gente é essa propriedade A, né? Que vai dizer o seguinte, que vai concluir que, ora, sendo sequência regular no graduado associado, então ter que ser, né, sequência regular na fibra especial. Tá? Então, sequências regulares no graduado associado que vêm daqui, né, podem ser transportadas para uma sequência regular na fibra especial. Né? Em particular, você consegue, então, provar. Então, nesse caso, uma coisa que a gente obtém é que a profundidade da fibra especial, nessas circunstâncias, ela é pelo menos a altura do ideal. Né? Aí aqui, né, eu dou a demonstração desse resultado. Né? Então, né, lembre, o FI ele é domínio, então você pode iniciar criando uma sequência regular com qualquer coisa, não nula, né? Aí você, então F1 ele é regular de forma barata. Aí depois, né? Aí depois você quer mostrar que os outros são e você faz indução, né? Então, né, usando aquele fato de que a fibra especial, né, é com a álgebra graduada daquela maneira, então você consegue escrever esse quociente dessa forma, né? E aí, pronto. Aí agora o que você quer provar é que o cara seguinte vai ser regular, então você tem que pegar um elemento H aqui, nesse quociente, e mostrar que uma vez que esse produto seja zero, então necessariamente esse H tem que ser zero. Né? Só que como você está numa situação que é graduada, você pode supor que esse H ele é homogêneo, então ele é desse tipo, né? E aí você começa a fazer contas, tá? Aqui é somente conta mesmo, para enxergar o FU vezes U aqui dentro, né? Aí, ora, então o F vezes FU tá aqui, mas isso é uma sequência regular no anel, e o FI ele é regular módulo isso. Então então vai sobrar que o U tá aqui. Então o U tá aqui, mas ele já tinha, né, sido concebido aqui dentro. Né? Então ele de fato tem que estar nesse camarada daqui. Aí daqui para cá é usar o vala brega vala que a gente falou lá no início. Mas ora, com isso então a gente conclui que esse U então ele está, né, aqui aí, no é um elemento no denominador desse quociente, né? Então se ele está aqui é porque sua classe tem que ser igual a zero. Tá? Então, realmente. Então, aqui está provada esses outros itens, né? Vão ser coisas mais técnicas que vão servir lá na demonstração para que algumas coisas funcionem, né?
Mas a principal substância, o principal conteúdo realmente é esse item A aqui. Sim. Aí você pode aqui se perguntar sobre essa condição, né? F1, reticências FG, quando é que isso acontece? Aí a gente mostra lá no artigo que essa condição aqui, para que essa condição vai ser sempre automática, de que tem uma sequência aqui em D que é regular no graduado associado, né? Ela vai ser automática quando o graduado associado é Cohen-Macaulay. Tá? Então, se você tiver essa hipótese sobre o graduado associado, você consegue, né, mostrar que ele vai ter uma sequência, o I vai ter uma sequência dessa forma. Tá? E aí é por conta disso que a gente ganha esse corolário, né, que se você tiver, no caso, equimúltiplo, graduado associado Cohen-Macaulay, então a fibra especial é Cohen-Macaulay. Lembra, aqui eu sempre estou, a partir, né, do enunciado da conjectura, eu sempre estou nessa condição de que o ideal é equigerado. Por isso que eu estou até omitindo ela aqui no enunciado. Então, olha, a gente ganha esse corolário. Né? Então, em particular, no caso equimúltiplo, que é o caso em que o spread analítico é igual à altura, né, a gente tem a validade da conjectura de Sims-Vasconcelos. Porque lembre, a Sims-Vasconcelos diz que Rees Cohen-Macaulay implica a fibra Cohen-Macaulay. Mas o que a gente está vendo é que, né, na verdade, a hipótese que a gente precisa é mais fraca, né? A gente só precisa que o graduado associado seja, né? No caso aqui, múltiplo. Então, é isso. Eu estou vendo aqui o tempo passou bem rápido, já estou extrapolando. Bom, então, pelo menos no caso aqui, múltiplo superado, né? Aí o caso, então, seguinte, né? Ao caso aqui, múltiplo seria esse em que o analytic deviation é 1. E aí, nesse caso, esse caso aqui, ele fica bem, repare, somente esse salto aí do caso equimúltiplo para o caso de analytic deviation, a coisa realmente já fica bem mais complicada. Né? A gente conseguiu resultados parciais, mas mesmo assim não fechou completamente esse caso equimúltiplo. Né? E aí, para considerar, para poder tocar nesse caso, o caso aqui múltiplo está fechado. O que a gente não conseguiu fechar completamente é esse caso de analytic deviation 1. Né? Mas para poder tocá-lo, a gente, né, acabou isolando essas duas condições, certo? Que são duas condições técnicas, mas, né, aí a gente olha assim, aí fica até, né, um pouco embaraçado, mas quando você está fazendo os cálculos, realmente são condições que aparecem de forma natural, né, essas duas condições, né, essa daqui é possivelmente mais simples, né, o que é que ela diz essencialmente? Né, esse mu aqui significa o número mínimo de geradores de um ideal, tá? Então, o que ele está dizendo é que se você pega o produto de dois ideais, a gente sabe que um conjunto de geradores entre eles vai ser determinado, né, pelos produtos cruzados dos geradores de cada um deles. Né? Obviamente, quando a gente pega esses produtos cruzados, aparecem repetições. Aí joguem essas repetições para fora. Né? Aí vai ficar lá uma certa quantidade. A quantidade que aparece é exatamente esse número. Essa é a quantidade que aparece quando você, nos produtos cruzados, joga para fora as repetições. Então, quando isso acontece, aí você diz que esse conjunto aqui é L ajustado. Tá? E quando esse L for o spread analítico, aí a gente chama, né, ajustado analiticamente.
Alguns comentários, né, sobre essas condições são essas, né, de que essa condição de analytically tight, né, apertada analiticamente, você precisa, na verdade, o interessante para ela é você olhar ela no início, né? Porque se ela for no início, ela vai ser para toda a vida. Essa condição 1 aqui. A condição 2 é só ligando a relação, é só fazendo a relação entre esse conceito de L ajustado com um, um trabalho alguns trabalhos, na verdade, do Herzog e colaboradores, né? Que são trabalhos referentes a estimativas do número mínimo de geradores das potências de um ideal. E lá eles chegam a esse tipo de estimativa para o número mínimo de geradores do quadrado. Aí eles mostram que essa coisa vale no caso monomial, né? E aí é uma prova totalmente, né, combinatória. E aí o que chama a atenção para a gente, o que me chamou a atenção foi o fato de que se a gente mostrasse, né, que para todo conjunto de geradores gerando uma relação, para qualquer conjunto, né, de elementos do ideal I, gerando uma redução mínima, você tivesse a validade dessa, né, fosse verificado que ele é ajustado analiticamente, então, em particular, a gente teria para ideais arbitrários esse tipo de estimativa também. Tá? E isso me chamou, aí eu me chamou a atenção, eu comecei a tentar pensar numa prova, né, mas não tive êxito. Fiz uma sucessão de exemplos de diversos tipos e realmente parece que, bom, pelo menos em dimensão pequena, né, parece que realmente é o que acontece. Mas, enfim, eu não tenho uma prova, gostaria muito de ter. Bom, e agora, né, por que que aquelas condições lá, né, elas acabam sendo importantes para o tipo de problema que a gente está abordando, né? Então, aqui a gente vê, né, que nessas condições, ó, na condição do Analytic Deviation 1, né, se você tiver essa coisa, né, essa condição de que esses elementos, né, têm suas imagens, até se você pegar uma coisa que tem essa propriedade de que eles geram a redução de I, e além disso, os LI-1 primeiros formam uma sequência regular no graduado, então você tem a fibra especial, né? Essa sequência vai ser analytic tight, né? Se somente se quando você lê ela na fibra especial for uma sequência regular, né? Em particular, como a gente está nesse caso aqui de Analytic Deviation 1, né? Você tem que essas condições acarretam na coemacolicidade da fibra especial. Só atentando para o fato de que essa hipótese aqui, uma tal sequência com essas características de ser sequência regular no graduado associado e formar uma redução, elas são automáticas se você supõe o graduado associado Cohen-Macaulay. Tá? Então, um caminho para a gente poder, né, provar a conjectura lá do Simes Vasconcelos é olhar na perspectiva, então, do Analytically Tight. Sendo que esse Analytic Tight, ele acontece, pelo menos, ele acontece em algumas situações. Ele se torna automático, né, em algumas situações. Por exemplo, quando você tem o seu ideal sendo genericamente uma interseção completa. Tá? Então, pelo menos nesses casos,
a conjectura de Simes Vasconcelos ela se faz verdadeira. E aí, finalmente, a gente agora tem esse outro teorema que vai, né, colocar em jogo as duas condições, o analytically tight e o analytically adjusted, né? Então, aqui, agora, o que eu estou acrescentando é a informação de que o ideal é unmixed, tá? E essa condição aqui sobre o número mínimo, ou sobre o número de redução do ideal I localmente nos primos associados, tá? E aí, a gente também tem essa caracterização agora que envolve, né, o analytically adjusted. E aí o que acontece é que você pode limpar as hipóteses, pode tornar o enunciado bem mais, né, enxuto, mais elegante, nessas condições do dimensão 3, né, e Rees, Cohen, Macaulay, que é justamente, né, a condição, Rees, Cohen, Macaulay, é justamente a condição lá da conjectura Simmons-Vasconcelos, né? Então, você limpa tudo isso aqui, seria, ora, Rees, Cohen, dimensão 3, Rees, Cohen, Macaulay, as seguintes são equivalentes, papá, tá? Então, aí, nesse caso, né, a prova da conjectura de Simes Vasconcelos fica, né, por conta, a gente pode olhar por esses dois ângulos, ou analytically tight ou analytically adjusted. E então fica por conta de ver uma ou outra, sendo que uma ou outra é, é detectável, né? É de fato verdade essas condições sobre hipóteses, né, como a que eu mencionei anteriormente, né, de, por exemplo, genericamente interseção completa. Tá? Essa daqui, ajustada analiticamente, né, a gente pode também detectar ela nessa situação, né, em que você sabe, por exemplo, a priori, que a fibra especial não possui, né, relações de grau 2. Né? Exemplo disso são, por exemplo, os ideais cisigéticos, né, ou os ideais de altura 2, mais uma vez, genericamente, da seção completa. Né? Então, é esse então, esse é um caminho, e aí a gente consegue estabelecer a conjectura em situações especiais, só que a gente queria, né, estabelecer ela de forma, né, geral, pelo menos nessa situação de dimensão igual a 3. Tá? Mas realmente a gente ainda não conseguiu fazer esse caso completo. E assim, eu ando muito pensando nessa condição aqui B do analytically adjusted, porque tem parece realmente que ela funciona, né, sempre. Bom, então isso. Aqui tá algumas referências, né? Esse daqui, essa referência 1 é para quem está assim, quem quer aprender muito sobre, né, essas questões envolvendo a álgebra de Riesz. Essa referência 1 aqui é formidável, né? Essa referência 2 é um artigo que trata de um problema o problema tratado aqui é análogo ao da gente, só que é numa situação local, né? Trata de problemas semelhantes aos da gente, só que no caso local. Aí esse aqui, o artigo do Valabrega Vala, que é onde a gente encontra aquela caracterização para uma sequência, né, no ideal, ser uma sequência regular no graduado associado, e finalmente essa quarta referência, que é o trabalho da gente, que está disponível lá no archive. Né? É um trabalho que está submetido e a gente está esperando aí a decisão.